O nosso CAPS, ele é feito para quem? Para o público grave e persistente em saúde mental. Então, pessoas que sofrem intensamente nessa fase da vida, né? Então, hoje a pessoa que está em sofrimento, de repente uma pessoa que se automutila, né? Aquela pessoa que pensa em suicídio, é um paciente do CAPS Soma 1. Quais são, né, as nossas práticas aqui, né? A terapia aqui a gente usa no CAPS Soma 1. Então a gente tem, assim, o nosso foco maior é o que? São os grupos, né? Então a gente não tem aquele foco específico de, né, atendimento ambulatorial, médico, psicólogo, não. Né? O nosso foco maior é que essa pessoa venha para os grupos, porque a gente entende que, né, o grupo terapêutico é esse espaço de troca e nós temos visto já na nossa prática até então o quanto eles são potentes no cuidado de saúde mental, né? Então o grupo, a próxima prática que é, né, o carro-chefe nosso aqui, são as PICs, né, que a gente fala que são as práticas integrativas e complementares do SUS. Elas são SUS, a gente não tem assim, práticas, digamos, novas ou uma coisa que nem a gente cria da mente, não é isso. São práticas que, né, existe uma base científica para elas. Então a gente tem aqui poucas práticas ainda, porque ao todo elas são 29. O reiki é o quê? Né, o paciente não está bem emocionalmente. Quem aplica, né, o reiki aqui é a Rosimara, ela é biomédica. Então ela deita o paciente aqui nessa maca e ela vai vir, né, começar a trabalhar a pessoa com a energia. Então ela é essa fonte, né? Então ela passa para o paciente e trata através das mãos, ela nem toca a pessoa, mas ela deixa as mãos mais próximas e mais próxima do corpo, né? E ela passa por toda a pessoa. E tendo algum ponto que ela perceba, né, que a Rose perceba que está mais frágil, então ela para um pouquinho mais naquele ponto para vir, né, começar a trabalhar mais aquele pontinho. Normalmente os pacientes nossos, né, que eu vejo que a Rose ela fala muito, é que é o ponto do coração. Então, muitas vezes o coraçãozinho não está legal, né? Então ela fica um pouquinho mais no pontinho do coração e vai trabalhar a pessoa como um todo. Nós temos outra prática que é a auriculoterapia. A gente vai, né, trabalhar a pessoa com base nos pontos que, né, a gente tem aqui na nossa orelha. Então a gente nem imagina, mas a gente tem vários pontos e se, né, você for vir começar a trabalhar esses pontos, né, a gente trata vários quadros físicos e mentais. Nosso foco no CAPS são os casos mentais, né? Então, pessoas que sofrem emocionalmente. A gente tem feito para ansiedade, depressão, tem protocolo clínico para toque, síndrome do pânico. Então, quando a pessoa traz que ela tem, né, esses quadros, então você monta um protocolozinho para cada paciente, né? A gente usa arte-terapia, que é o quê? Né? A pessoa se expressa livremente com a arte. Então ela pinta ou ela borda. Então nós estamos, né, com um grupo agora ali fora acontecendo, onde elas estão bordando, né? Então a gente entende que quando, né, a pessoa ela usa a arte de forma livre, de forma que ela crie, né? Então, de uma certa forma, algo interno já está sendo melhorado e trabalhado, né, através da arte. E a gente vê também pontos muito bons quanto à arte-terapia. Nós temos automassagem também. Automassagem, basicamente o que? A gente faz uma roda e aí a gente ensina para cada paciente quais os pontos ele vai vir, né, e começar a se automassagear.
para que ele venha começar a melhorar o quadro. Então a gente fica em pé numa roda e aí a gente dá o comando para cada cliente nosso e eles se cuidam, né? Então a gente faz isso para que eles aprendam e façam em casa. Então, mesmo que não venham para o CAPS, mas eles fazem em casa. A gente tem um pontozinho da ansiedade, a gente ensina muito a eles esse ponto, porque muitos chegam com, né, esse quadro aqui. Nós temos o Mindfulness, né? O Mindfulness basicamente é uma prática de meditação, basicamente, tá? Mas ele é muito além disso. Mas é um ponto em que você se volta para você mesmo, onde, né, o foco para mim mesmo. Porque a gente vive um mundo muito atribulado em que a gente, por exemplo, a gente almoça vendo o celular, vendo a televisão e conversando sobre o dia com a família. E raramente a gente curte cada momento que, né, a gente tem. Então, a gente treina a pessoa, ou a gente tenta, né, com que ela tem essa prática com ela mesma. Então a gente faz aqui no CAPS o grupo, mas a gente ensina que ela faça em casa, para que ela se cuide em casa. Os nossos grupos terapêuticos, nós temos vários grupos, né? E aí a gente vai vendo qual é o perfil de cada cliente que chega no CAPS. Por exemplo, aquela pessoa que ela se automutila, por exemplo. Então a gente tem um grupo Vida, né, ele chama Vida, que é para esse público que pensa em morte, ideação de morte. Então a gente pensa esse grupo para esse público. Então é um grupo X para isso. Nós temos outro grupo, por exemplo, que vou dar um exemplo básico aqui, mulheres negras que elas estão com baixa autoestima. A gente vai começar a trabalhar o empoderamento delas nesse grupo, para que elas se autoafirmem novamente. O CAPS inaugurou dia 6 do mês 11 e nós já, né, estamos vendo coisas boas aí, mesmo com esses 30 dias. Pessoas que entraram em estado gravíssimo. Nós temos uma paciente, ela veio ontem para o grupo. Ela entrou aqui no dia 5, na verdade, o CAPS nem tinha aberto ainda. Ela veio para cá procurar o endereço, ela teve a orientação do médico e ela veio. E ela entrou em crise, literalmente, muito choro. E ela sentia bichos no corpo, andando no corpo, né? A sensação dela era essa. E ela entrou em crise, tipo, umas 10h30 da manhã. E a gente mediou essa crise dela até umas 2 da tarde. Foi quando ela melhorou, mais ou menos, assim, melhorou, mas não ficou perfeitamente bem, mas a crise passou naquele instante, né? E ela foi para casa. Nós temos médico, enfermeiro, assistente social, técnico de enfermagem, psicólogo, profissional de educação física, a reikiana, que ela é biomédica, temos uma pessoa que faz a limpeza, tem a pessoa que cozinha e temos o motorista. Isso. O CAPS, ele funciona o dia inteiro assim, vou lhe explicar o horário, de 7h30 até as 5 da tarde. Então a gente abre todos os dias, menos na sexta-feira. A gente pensou no plano B. Qual é? A gente não abre o CAPS na sexta. E aí a gente agora senta numa sexta de manhã e numa sexta à tarde, para que eles participem também. Então na sexta passada foi à tarde, a próxima vai ser de manhã. Então a gente não abre mais nas sextas, a gente abre de segunda a quinta, de 7h30 às 5 da tarde. Gente, as sextas-feiras, que é o dia que, né, a gente senta enquanto equipe, assim, o dia que a gente tem um tempo maior, onde a gente, né, estuda casos, a gente estuda temas específicos, para que a gente cuide bem dos nossos clientes. Então a gente tem as sextas-feiras, é para isso. Então a gente faz, né, as sextas em 3 fases. Né? A fase 1 é o quê? É a fase que a gente vai ver
nosso fluxo interno no CAPS, né? As nossas falhas, né? O que é que a gente pode estar pondo a mais, implementando a mais, né? A fase 2 é o quê? É quando a gente traz um tema para que a gente estude mais sobre o assunto. Por exemplo, há 2 sextas atrás, o tema foi saúde mental e gênero. Porque a gente percebeu que estão vindo muitas mulheres vítimas de abuso sexual e que pensam em morte, né? O suicídio, a automutilação, e é um número imenso. Então a gente percebeu que a gente tinha que pegar e estudar mais sobre o tema. Então a gente trouxe o tema, então eu trouxe um vídeo de uma psicóloga, ela é excelente, não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que é Valesca Zanello. Na sexta-feira agora, o tema foi suicídio, porque está entrando demais muitos pacientes da antiga de suicídio. E aí a gente foi, né, a gente convidou a psicóloga Andréia Vilas Boas, do Núcleo de Prevenção ao Suicídio do UERB. Então, quando a gente tem chance, a gente chama alguém de nome para poder vir falar, né? E a fase 3 é quando a gente cuida do profissional. Porque a gente entende que o profissional tem que estar bem para ver se ele cuida bem. E o que mais a gente tem no SUS, principalmente, são profissionais adoecidos, né? Que já estão rígidos, já estão engessados, não tem mais ânimo para ir trabalhar, muito menos para cuidar. E quando a gente cuida de um outro ser humano, principalmente nessa área que nem a gente está, a gente fala aqui, né, a nossa ferramenta principal é o quê? Somos nós mesmos. Né? Aquele tempo que eu dou para o outro, né, a minha disponibilidade para o outro. Então, se eu não estou bem, eu não acolho bem, eu não escuto bem, eu não faço um vínculo com a pessoa. Então, são essas 3 fases aí. E as sextas são para isso.